Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos introduzir a aula de hoje com essa obra de arte do artista Vassily Kandinsky. Observe que há formas geométricas nessa figura e com isso nós vamos estudar hoje nessa aula algumas formas geométricas. E a forma geométrica que nós vamos estudar é chamada de polígono. Nesse capítulo nós vamos entender o que é um polígono, o que é que forma um polígono, os elementos de um polígono, o que são segmentos colineares, o que são segmentos consecutivos, né? Vamos aprender a representar e dar nome aos polígonos, entender a diferença de um polígono convexo para um não convexo e entender também o que são polígonos regulares. Então, você conhece o artista Vassily Kandinsky e em várias de suas pinturas, Kandinsky exagera o uso de formas geométricas para se expressar. Nessa obra, muitas dessas formas juntas lembram figuras geométricas. Você consegue identificar alguma forma geométrica na obra acima? Então, primeiro conceito, vamos analisar o que são segmentos consecutivos e o que são segmentos colineares. Dizemos que duas coisas são consecutivas quando uma vem logo em seguida da outra. Por exemplo, os números 33 e 34. 33 e 34 são números consecutivos, porque o 34 vem logo depois do 33. A mesma ideia de consecutivo nós podemos usar para segmentos, né? Segmentos de reta. Temos o segmento AB e o segmento BC. Por que eles são segmentos consecutivos? Porque um começa exatamente depois do outro. Um vem logo depois do outro. Ó. AB, o segmento AB termina em B. O próximo segmento já começa aqui, ó, BC. Então, segmentos consecutivos são dois segmentos que estão um logo após o outro. E com isso eles têm uma extremidade em comum. AB e BC têm o ponto B em comum. B tanto faz parte do segmento AB, como faz parte do segmento BC. Então, os segmentos AB e BC são consecutivos, pois têm a extremidade B em comum. Agora, se você observar os segmentos DE e EF, eles dois não são consecutivos. Observe mais um exemplo de segmentos consecutivos, ó, HI e IJ. São dois segmentos consecutivos. Mas, além de serem consecutivos, eles ainda têm outra característica. Perceba que eu posso traçar uma reta ou uma linha reta com uma régua, ligando os três pontos ao mesmo tempo. Então, se você consegue ligar três pontos ao mesmo tempo através de uma linha reta, dizemos que eles são colineares, ou seja, eles estão em cima dessa mesma linha reta. Então, quando temos três pontos, dizemos que eles são colineares se existir uma reta que os contém. Ou seja, perceba que sobre H e J é possível passar uma reta que ligue os três pontos ao mesmo tempo. Se pontos colineares são os pontos colineares são aqueles que estão em cima de uma mesma reta, então o que são segmentos colineares? É o mesmo conceito, são segmentos que estão sobre uma mesma reta. Então perceba, o segmento HI e IJ, eles são colineares porque eles estão contidos numa mesma reta. Entendido aqui o que são segmentos consecutivos e segmentos colineares, vamos entender o que é um polígono. Então, veja só, segmentos consecutivos vão formar linhas de diversos formatos em diversas direções. Por exemplo, temos aqui, ó, então que uma linha, lembre sempre, né, uma linha poligonal, ela é formada por vários segmentos consecutivos, né? Se você juntar vários segmentos consecutivos. Então, veja só, juntando vários segmentos consecutivos, nós temos a formação de linhas poligonais, né? De linhas chamadas de linhas poligonais. Então, perceba, elas podem ser
Linhas poligonais abertas, que formam figuras nesse formato aqui, por exemplo, nesse formato. Linhas poligonais abertas, também nesse formato. Aí dizemos que nesse formato aqui são linhas poligonais simples. Figuras dessa forma aqui são linhas poligonais abertas não simples. E temos as linhas poligonais fechadas, classificadas também em simples e não simples. Dentre essas 4 configurações para as linhas poligonais, o polígono é essa daqui, ó. É a terceira configuração. Então, o que é um polígono? São figuras geométricas planas formadas por linhas poligonais. Então, uma linha poligonal fechada, ela gera um polígono. As linhas poligonais abertas não geram um polígono. Um polígono, ele vai ser formado por uma linha poligonal fechada. E perceba que ao ter uma linha poligonal fechada, temos uma área, uma região que é chamada de área poligonal dentro, aqui ó, dentro dessa figura. Aqui também temos uma área. Enquanto que nas linhas poligonais abertas não há formação de área, já que está aberto. Então, polígonos são figuras geométricas planas formadas por linhas poligonais fechadas. Quais as que nós vamos estudar nesse capítulo? As linhas poligonais fechadas simples. Então, veja, as linhas poligonais fechadas simples são chamadas de polígonos. Entendido que um polígono nada mais é do que a figura formada por uma linha poligonal fechada, nós vamos definir agora os tipos de polígonos. Existe o polígono chamado de polígono côncavo e existe o polígono chamado de polígono convexo. Uma forma de saber, uma forma simples de saber qual é o polígono convexo e qual é o polígono côncavo é através dos ângulos internos. Então, em cada vértice, cada ponto, cada quina do polígono, eu vou colocar os ângulos. Então, ó, esse polígono tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Se ele tem 5 lados, perceba que ele também tem 1, 2, 3, 4, 5 vértices. E perceba também que ele tem 1, 2, 3, 4, 5 ângulos. 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos internos. Ao observar as medidas dos ângulos, se todos os ângulos do polígono são menores do que 180, dizemos que o polígono é convexo. Agora, se existir pelo menos um ângulo que seja maior do que 180, aí é um polígono não convexo. O polígono não convexo também é chamado de polígono côncavo. Então, de novo, recapitulando, um polígono convexo, todos os ângulos internos têm medidas menores que 180. E o côncavo, que é o não convexo, o polígono tem pelo menos um ângulo maior do que 180. Quais são os elementos principais de um polígono? Já que o polígono é formado por uma linha poligonal fechada simples, então veja os segmentos aqui que fecham essa figura, ó, AB, aí o segmento BC, o segmento CD, o segmento DE, o segmento EF, o segmento FA. Então veja que esses pontos aqui são chamados de vértices dos polígonos, ou seja, são os pontos de encontro dos lados consecutivos. Então, AB e BC se encontram em B, aí BC com o CD se encontram em C, CD com DE se encontram em D, aí EF e FA se encontram em F. Então, os vértices são os pontos de encontro de dois lados consecutivos. Nesse polígono, quais são os vértices? O vértice A, B, C, D, E, F. E esses são os vértices. Perceba que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Perceba agora quem são os lados. Os lados são os segmentos consecutivos. Os lados são AB, de A até B, de B até C, de C até D, de D até E, de E até F e de F até A.
Esses são os lados, né? São justamente os segmentos. Perceba que nós temos 6 vértices, temos também 6 lados, e se você observar, também tem 6 ângulos internos, cada um traçado no seu vértice. Então, tem um ângulo interno no vértice A, o ângulo interno no vértice B, o ângulo interno no vértice C, no vértice D, no vértice E e no vértice F. Então, para um polígono, nós temos que a quantidade de vértices é igual à quantidade dos lados, que é igual à quantidade dos ângulos internos. Então, se eu tenho 6 vértices, eu já posso concluir que são 6 lados e são 6 ângulos internos. Nomenclatura dos polígonos, ou seja, quais são os nomes que os polígonos recebem. O polígono, eles recebem nomes especiais de acordo com a quantidade de lados. Então, veja, ou você pode contar quantos lados tem, ou quantos ângulos tem, ou quantos vértices, porque é igual, né? Então, basta você fazer uma contagem. O nome polígono, não sei se vocês lembram qual é o significado, se vocês conhecem, na verdade, o significado de polígono, mas o nome polígono significa o seguinte: poli quer dizer vários, e gonos quer dizer ângulo. Então, vários ângulos, muitos ângulos. Então, o nome de um polígono é dado pela quantidade de ângulos que tem nele. Mas nós sabemos que a quantidade de ângulos é igual à quantidade de vértices e é igual à quantidade de lados. Então, você escolhe se você quer contar quantos vértices tem, ou se você quer contar quantos lados tem, ou se você quer contar quantos ângulos internos tem. Então, vejamos. Se uma figura tem 3 lados, ele é um trilátero, ou também chamado de triângulo. Usualmente, né, o mais comum é chamado de triângulo. Se tem 4 lados, então é um quadrilátero. Quadri de 4 e látero de lado. Quadrilátero. Do 5 em diante, nós usamos o prefixo para a quantidade de lados e colocamos o gono na frente, né? G-O-N-O. Então, se tem 5 lados, eu vou botar o penta e o G-O-N-O. Vai ficar pentágono. Se tem 6 lados, é hexágono. Se tem 7 lados, é heptágono. Se tem 8 lados, octógono. Se tem 9 lados, eneágono. E se tem 10 lados, decágono. E assim por diante. Então, você olha a quantidade de lados, ou a quantidade de vértices, ou a quantidade de ângulos internos, para dar nome aos polígonos. Um dos primeiros polígonos que nós já conhecemos é o quadrado. O que é o quadrado? O quadrado é um quadrilátero, né? É um polígono chamado de quadrilátero porque ele tem 4 lados. Entretanto, ele tem a característica do quadrado é que ele tem 4 lados, né, iguais. Então, veja só, se um quadrado ele tem 4 lados do mesmo tamanho, os seus ângulos internos também são todos iguais, e nós sabemos que são todos iguais a 90. Então, perceba, uma figura que tem 4 lados iguais, como o quadrado, com seus 4 ângulos internos iguais, né? Ele é chamado de polígono regular. Essa característica de ter lados iguais não é uma característica só dos quadrados. Existem polígonos que têm os lados iguais e respectivamente, os ângulos internos iguais. Então, quando o polígono ele tem todos os lados iguais, né? E os seus ângulos internos também são iguais, nós dizemos que eles são polígonos regulares. Certo? Então, dizemos que um polígono é regular quando todos os seus lados têm a mesma medida e os seus ângulos internos têm a mesma abertura, ou seja, os ângulos internos também têm a mesma medida. Pergunta-se, o triângulo pode ser um polígono regular? Aí depende, nós podemos ter um triângulo que não é regular e podemos ter um triângulo regular. Com isso, vamos agora ver os tipos de triângulos. Triângulos, que é o primeiro polígono a ser estudado, é o polígono que tem 3 lados. E a classificação do triângulo pode ser dada de acordo com os seus lados ou com os seus ângulos. Se a gente for classificar os triângulos de acordo com as medidas dos lados. Se o triângulo ele tiver os 3 lados iguais, pronto, é um polígono regular. Se ele tiver os 3 lados iguais, ele é um polígono regular.
E o nome dado a um triângulo que tem os três lados iguais é triângulo equilátero. O equi de equivalente e látero de lado, né? Lados equivalentes. Então, triângulo equilátero. São três lados com a mesma medida, ou seja, três lados congruentes. Se o triângulo tiver apenas dois lados iguais, né, e o outro diferente, né, dois lados com a mesma medida, ou seja, congruentes, o triângulo é chamado de triângulo isósceles. Se o triângulo tem os três lados com medidas diferentes, ou seja, nenhum lado com o outro é congruente, né, não são congruentes, e aí é chamado de triângulo escaleno. Então, a classificação quanto à medida dos lados é equilátero, isósceles ou escaleno. E com relação à medida dos ângulos, eu tenho que observar os ângulos internos desse triângulo. Se os três ângulos internos forem menor que 90, forem todos os três menores que 90 graus, ou seja, os três ângulos forem agudos, o nome do triângulo é triângulo acutângulo. Acutângulo, três ângulos agudos, certo? O acuto vem de agudo e o ângulo é ângulo, acutângulo, três ângulos agudos. Então, se agora num triângulo a gente tiver exatamente um ângulo igual a 90, que é o ângulo reto, dizemos que é um triângulo retângulo. E se dentro do triângulo houver um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90, menor do que 180, nós chamamos o triângulo de obtusângulo. Tem a classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Então, observe. O triângulo do item A, ele tem um ângulo que é maior do que 180, ou seja, ele tem um ângulo obtuso. Então, é um triângulo obtusângulo. AB, nós tínhamos um triângulo que os três ângulos presentes são menores do que 90, ou seja, são três ângulos agudos. Então, trata-se de um triângulo acutângulo. AC, nós tínhamos três ângulos de 60, ou seja, os três. Cada um deles é menor do que 90, ou seja, temos três ângulos agudos. Então, novamente, é um triângulo acutângulo. E na C nós temos um ângulo exatamente igual a 90. O ângulo que é exatamente igual a 90 é chamado de triângulo. O ângulo que é exatamente igual a 90 é chamado de ângulo reto. Então, triângulo retângulo. Classifique os triângulos quanto às medidas dos lados. Então, temos aí que nesse triângulo nós temos dois lados iguais e um diferente. Quando a figura tem dois lados iguais, é um triângulo isósceles. Na B, nós temos três lados diferentes, então é um triângulo escaleno. E por último, nós temos um triângulo com três lados iguais, então é um triângulo equilátero. O segundo polígono lá da tabela, que é o que tem quatro lados, é chamado de quadriláteros. Vamos ver alguns dos quadriláteros mais importantes. Então, quadriláteros são polígonos que apresentam quatro lados. Podemos nomeá-los de acordo com suas características. Então, por exemplo, o paralelogramo, que é um dos quadriláteros mais conhecidos. O paralelogramo é um quadrilátero que tem lados opostos paralelos, ou seja, AD é paralelo com BC
e AB é paralelo com CD. Então tá aqui, ó, é AB com CD e AD com BC. A forma que denotamos esse paralelismo é através desse símbolo aqui, ó. Colocamos AB paralelo a CD e AD paralelo a BC. Em alguns paralelogramos, por terem características particulares, recebem nomes especiais. Então, outros tipos de paralelogramos são o retângulo, o losango e o quadrado. Todos eles têm lados opostos paralelos, ó. Sempre esse paralelo a esse paralelo a esse com esse com esse com esse e esse com esse. Então, são paralelogramas. Mas recebem outros nomes especiais, característicos, né, por causa das suas particularidades. Por exemplo, o retângulo tem todos os ângulos internos, né, de mesma medida, são iguais a 90. E as medidas das laterais são diferentes. O losango tem os lados, né? Os lados têm a mesma medida. Eles têm a mesma medida. E o quadrado, como nós já conhecemos, tem a mesma medida para os lados, e a mesma medida para os ângulos internos. Então perceba que todo retângulo é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um retângulo. Da mesma forma, o losango e o quadrado. O retângulo, o losango e o quadrado, todos eles são paralelogramas. Mas existem paralelogramos que nem são retângulos, nem são losangos, nem são quadrados. Há o outro tipo de quadrilátero a ser destacado aqui do nosso estudo é o trapézio. O trapézio, pronto, o paralelogramo tem dois pares de partes paralelas, né? A parte de cima com a de baixo, a esquerda com a direita. O trapézio ele só tem um par de lados paralelos. Por exemplo, nesse primeiro exemplo, os dois lados que são paralelos é a parte de cima, BC, com AD. Então, apenas um par de lados paralelos. Então, temos também três tipos de trapézio. Temos o trapézio isósceles, que é quando os lados oblíquos, ou seja, os lados inclinados, que no caso é AB e CD, têm medidas iguais. Aí nós dizemos que é isósceles, certo? Porque é os dois aqui, ó, esses dois lados aqui têm a mesma medida. O trapézio retângulo, o nome já está dizendo, retângulo, quer dizer o quê? Ângulo reto. Então, o trapézio retângulo possui dois ângulos retos, tá? Como esboçado aqui na figura. E o trapézio escaleno é aquele que os lados oblíquos são totalmente diferentes, ó. Continuamos com BC paralelo a AD, só que AB medindo algo totalmente diferente do lado CD. Observe o hexágono regular a seguir e escreva o nome do quadrilátero que obtemos ao ligarmos os vértices apresentados em cada item. Então, vamos ver aqui. Aqui na letra A, nós temos que conectar E, D, B, A. Então, vai ficar E, de E até D, de D até B, de B até A, depois de A até E. Pronto. Essa é a figura da letra A. Então, perceba que a gente formou um retângulo. Conectando agora os pontos que estão aí na letra B. FE, F, E, D, FE, D, G, A. Então, FE, G, D, A. Então, essa é a figura aqui que forma. Perceba que isso aqui é um trapézio.
AC, conectando F, E, G, A, F, E, G, A, que é essa daqui, ó. Que figura é essa que nós tínhamos um losango? Temos agora que conectar DGBC. D, G, B e C. Também dá um losango. E por último, é B, C, D. Vamos conectar os pontos E, B, C e D. Observe que também montou um trapézio. Por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa. Beijo e até a próxima aula.